Bom, nesta videoaula nós criaremos a última parte da estrutura do modelo que a gente está criando para o site. Até agora nós criamos a página principal, que é o modelo, e criamos já o topo e a navegação. São esses dois arquivos que estão aqui. Agora a gente vai criar a parte do conteúdo e o rodapé. Então está aqui o topo, a navegação. Parte do conteúdo é essa parte maior aqui, e depois vamos incluir o rodapé aqui no final também. Então, voltar aqui no modelo. Agora no próprio modelo, né, nós vamos incluir aqui uma div associada com a classe conteúdo. Ok, classe conteúdo. Aqui dentro terá então o espaço para a inclusão do conteúdo do site. A formatação do conteúdo, a princípio, ela vai ser bastante simples. Vou abrir aqui o arquivo de estilos e vamos descer lá no final. Então vamos colocar aqui um comentário, conteúdo, vou colocar em letra maiúscula, conteúdo, e vamos formatar então a classe conteúdo, que vai receber basicamente uma formação relativa à altura inicialmente, também de 400 pixels, exemplo do que nós já fizemos com o menu lateral. A largura vai ser de 670 pixels. Ele também vai ter um float left. Vamos aplicar também uma margem, sendo que na superior vai ser 0, na direita vai ser 0, na inferior vai ser 20 e na esquerda vai ser 30 pixels. Vou colocar também aqui uma cor de fundo. Essa cor de fundo é só para a gente perceber o que a gente está fazendo. Depois eu vou tirar, tá? Então, fixei a altura, 400 pixels mínimo, largura 670, mandei flutuar à esquerda, exatamente para ele ficar lado a lado da navegação, e margem superior 0, direito 0, inferior 20, esquerda 30. E aqui uma pequena cor de fundo. Às vezes pode acontecer isso aqui, tá? Esse arquivo contém caracteres que serão perdidos se você salvar na codificação atual. Salvar o arquivo agora na codificação UTF-8? Sim, utilize sempre essa UTF-8, tá? Então vou atualizar aqui a página para a gente ver. Olha só, o que nós fizemos foi isso aqui, né? Então criei primeiro no HTML, né? Na página modelo, criei então essa div associado com a classe conteúdo, e depois fiz a formatação aplicando aqui a cor de fundo, fixando a largura e a altura, o float left, né, que garante então que os dois elementos, tanto a navegação, que é composto por toda essa barra aqui, e o conteúdo convivam lado a lado. E aqui eu tenho um espaço, né, que esses 30 pixels que eu coloquei aqui entre as duas divs. É importante você entender que a largura ficou fixada em 670, mas eu preciso somar esses 30
porque na verdade a largura real é a largura fixada mais as margens, tanto a interna quanto a externa, tá? Então na verdade ele totaliza aqui 700 pixels na minha largura. A soma da navegação mais a soma do conteúdo não pode exceder os 1000 pixels, que é o espaço que a gente definiu aqui no site, tá? Se isso acontecer, eu vou até simular para você ter uma ideia. Vou colocar 671 pixels. Olha só, o conteúdo, como não cabe lá em cima, ele vai cair aqui para baixo, tá? Então é importante que numericamente eles tenham esse equilíbrio, ok? Bom, depois dessa formatação, por enquanto é só isso, eu não vou mexer aqui. Claro que o conteúdo ele vai receber outras formatações, mas por enquanto ainda não. Então eu vou partir agora para o rodapé, que é a parte mais delicada desta aula. Então vou voltar aqui no HTML. E o rodapé, como ele vai aparecer em todas as páginas, eu vou criar ele num arquivo novo, tá? Criar um arquivo novo, vou chamá-lo de rodapé. Vou apagar então isso aqui. Vou criar então aqui uma div, associá-la com uma classe rodapé. E aqui dentro eu vou criar então os itens do rodapé. Primeiro eu vou criar outra div que vai se chamar rodapé interno. Ok. Vai se chamar então rodapé interno. Dentro dele eu vou criar ainda mais uma div e vou associá-lo com uma classe chamada rodapé e associado com o lado esquerdo. Ok. Eu vou duplicar esta div com o mesmo nome com o rodapé D, com o rodapé direito. Então na verdade eu vou ter uma parte que vai ficar do lado esquerdo e outra parte vai ficar do lado direito. Então aqui eu tenho essa classe rodapé E, rodapé D, rodapé esquerdo e rodapé direito. Dentro do esquerdo eu vou colocar um texto apenas. Vou usar aqui uma tag strong, que é um negrito, né? Vou escrever então endereço. Depois vou colocar aqui um BR para dar uma quebra de linha. Rua fulano de tal, número 1500, centro. Então, ok. Depois São Paulo, São Paulo. Embora esteja no interior, dá para ver pelo sotaque, né? Brasil. Então tá. Então dentro desse rodapé esquerdo eu tenho aqui então um texto, né? Coloquei aqui uma tag strong que é usada para o negrito. Como eu quero cada uma dessas linhas numa linha individual, eu coloco uma quebra de linha aqui no final, tá? Então é só isso. No rodapé direito, eu também vou colocar aqui um strong. Vou escrever aqui redes sociais. Não vou colocar nenhuma quebra de linha, tá? Porque eu quero na mesma linha. E aí eu vou relacionar aqui uma série de links para as redes sociais. Então eu vou deixar aqui um link neutro
Mas nesse caso aqui você pode colocar o endereço real da rede social que você quiser. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui, de novo, vou fazer o uso da fonte Anderson, que a gente já viu aqui. Então vou pegar, por exemplo, aqui no navegação, aquele modelo, ó, tá vendo? Sempre que você quiser incluir um ícone, você vai copiar então este modelinho aqui, tá? Você vai copiar este modelo. O ícone que eu quero colocar aqui inicialmente é o do Facebook. Então, Facebook Sign. Facebook Sign. Ele vai ser um ícone 2x, que eu quero ele bem maior, tá? O ícone 2x. Então eu vou duplicar agora 1, 2, 3 vezes. O segundo eu vou colocar o ícone do YouTube. O terceiro eu vou colocar o ícone do Twitter. E o quarto do Google Plus. Google Plus Sign. O nome dos ícones tá lá naquela página da fonte Amazon que a gente está usando, ok? Então, legal. Feito isso, eu vou ainda aqui embaixo colocar duas quebras de linhas agora e vou complementar com mais um strong, colocando aqui uma informação 2013, site tradicional. Coloco aqui uma quebra de linha e embaixo eu escrevo créditos, né, como é comum o pessoal fazer, e aqui você pode colocar o link, por exemplo, para sua página, né, como desenvolvedor do site, fulano de tal. Então, pronto, basicamente é isso. Então aqui só um texto comum, aqui um texto também comum com uma série de links, e cada um desses links eu utilizei um ícone, né, o ícone do Facebook que eu tenho lá na fonte que eu estou utilizando. Feito isso, eu preciso vir aqui na página modelo e associar. Então vou copiar aqui, ó, e vou associar o rodapé com a página modelo. Só um detalhe, esse rodapé ele precisa ficar fora, portanto, isso aqui, tá, ó, fora da div site, tá bom? Então atente, eu comecei colocando no lugar errado, mas corrigi aqui, ó. Então ele vai ficar fora da div site, né? Já que ele vai ter lá um comportamento próprio dele. Então vamos dar uma olhada como ficou. Bom, por enquanto ficou meio bagunçado, né? Ficou aqui do lado e tal. Bom, por que ele ficou aqui do lado e não lá embaixo? Porque tanto na navegação como no conteúdo eu usei float. Quando eu uso float, é como se eu tivesse deslocado os elementos da página, né? Eu tivesse puxado ele um pouquinho, ele estivesse flutuando, e aí tudo que está embaixo tende a subir, né? Foi o que aconteceu aqui com o rodapé. Então a gente vai corrigir isso no CSS. Vamos lá então no CSS. Eu vou colocar aqui então agora a formatação do rodapé. Formatação do rodapé. E então a primeira coisa que a gente começa formatando é a própria
é a classe principal, né? A classe principal aqui do rodapé. Então, rodapé. Essa classe, ela terá basicamente duas propriedades apenas. Uma delas é a cor, tá? Vou colocar aqui uma cor cinza para o fundo. E depois eu vou usar essa propriedade clear buff. Lembra do float? Então, flutuei navegação, flutuei conteúdo, o rodapé que está lá embaixo vai entrar no meio, vai subir, porque os elementos que estavam acima agora estão flutuando. Quando eu coloco aqui o clear buff, eu estou dizendo para o rodapé não flutuar, não fazer isso que ele está fazendo. Ele, independente se tem alguém flutuando em cima, ele deve permanecer lá embaixo no lugar dele. E tá aí, é exatamente isso que acontece. Então agora ele fixa lá embaixo. Não esqueça disso, usei float, exceto em algumas situações onde não é necessário, onde não há necessidade, mas às vezes é sempre bom você pegar o elemento que vem logo abaixo e fixá-lo para ele não flutuar. E aqui está a cor que a gente colocou de fundo. Tá, vamos organizar agora esse rodapé. O próximo item do rodapé é o rodapé interno, é outra classe, é uma subclasse na verdade aqui do rodapé, né? E a gente precisa formatá-la também. Rodapé interno, então vou criar aqui. Nesse rodapé interno eu vou fixá-lo a largura dele. Vou fixar a largura, opa, de novo não. Fixar a largura dele em 1000 pixels, que é a mesma largura do site. Isso eu preciso fazer porque agora ele está fora do site, vocês viram lá. Como ele está fora do site, eu preciso também centralizá-lo. E aí eu uso aquela mesma estratégia que eu usei no site, que é 0 no topo e na base, e direito na esquerda, e alto na direita e esquerda. A altura mínima será de 70 pixels. O tamanho da fonte que eu quero usar aqui é de 12 pixels. E eu quero um padding de 10 pixels. Então, basicamente essa é a formatação que eu vou dar para essa classe para o rodapé interno. Definir a largura, você pode ver que inicialmente ele está pegando aqui, o texto está pegando 100%. Centralizei, né, fixei uma altura de 70 pixels, a altura mínima. Reduzi um pouco o tamanho da fonte para 12 e coloquei um espaçamento interno, uma margem interna de 10 pixels. O resultado é isso aqui, tá? Ah, mas você colocou 1000 pixels e ele continua pegando aqui. Não. Esse fundo aqui, perceba, ele está no rodapé. O rodapé vai continuar sendo 100%. Tá? Ele vai continuar pegando aqui a largura total. O rodapé interno, ele começa aqui e termina aproximadamente aqui. Este sim é que recebeu aqui a largura fixa e que está centralizado. Aí na sequência eu preciso formatar as duas colunas que eu vou ter no rodapé, o rodapé E e o rodapé D. Então eu começo com o rodapé E. Vou falar que ele tem uma largura de 50%. Esta é uma novidade. E que ele terá um float left. Ok? Vou duplicar essa classe
vou chamar ela de D, vou manter os outros 50% para ela, só que nesse caso eu vou pedir para ela flutuar para a direita, e como não bastasse isso, eu vou pedir para o texto que está dentro dela ficar alinhado à direita também, ok? Então olha só, peguei o espaço que as duas vão ocupar, dei 50% para cada uma, mandei o rodapé E para a esquerda, flutuar para a esquerda, o rodapé D flutuar para a direita, e peguei o texto também que estava dentro do rodapé D e mandei alinhar à direita para ele ficar certinho, ok? Tudo bem? Resultado, esse é o resultado. Alinhado à esquerda, float à esquerda, alinhado à direita, não só float à direita, como o alinhamento do texto também à direita, tá? Senão ele ia alinhar aqui, ó, né? A partir daqui, já que ele pega 50% aqui, faz parte dele. Bom, então estamos quase lá. As redes sociais precisam de um ajuste, ó. Como você pode ver, elas estão na mesma cor, que é a cor do link, já que elas são links, mas eu queria usar as cores mais ou menos parecidas com das redes sociais em si, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no HTML, vou associar mais uma classe aqui, ó. Vou associar aqui uma classe chamada Facebook, aqui uma classe chamada YouTube, uma classe Twitter. Opa, isso aqui está ficando fora do lugar, não é aqui não. YouTube tem que ser dentro da aspas, tá? Ó, essa aspas aqui da classe, ó. Ó, começa aqui e termina aqui, tá? Tem que ser lá dentro. Então, Twitter, você pode ver que o Webmatrix ele vai sinalizar para você quando alguma coisa tiver errada, como nesse caso aqui. Pronto. Agora Facebook, YouTube, Twitter, Google+. Então criei aqui as classes, eu vou lá no CSS e vou fazer a formatação específica delas. Para o Facebook, eu vou falar que a cor que ele usa é 35619E, ok? Para o Facebook é isso. Vamos só dar uma olhada. Tá lá, já colocou uma cor um pouco mais forte, né? Para o Twitter, vamos criar então aqui a classe Twitter. A cor que ele usa é o 00B6F3. Já vou fazer os demais. O YouTube e o Google+. A cor do YouTube AA 2A25 e a cor do AA 2A25 e a cor do Google Plus é a DA 5535. Pronto. Você pode estar perguntando por que você colocou na mesma linha e não como nos exemplos anteriores, porque é uma propriedade só, tá? Não tem problema, em termos de resultado é a mesma coisa. Vamos atualizar aqui, pronto. Então tá lá as cores
as cores mais ou menos aproximadas de cada um. Quando você passa o mouse, você está vendo que ele tem um sublinhado ali, que é o padrão que a gente definiu para o link, né? Vamos tirar aquele sublinhado, vamos colocar então aqui no rodapé, no rodapé a hover, ou seja, todos os links que estiverem no rodapé, quando passar o mouse sobre eles, eu não quero sublinhar, ok? Então, todos os links, quando passar o mouse em qualquer link que estiver no rodapé, ele tira o sublinhado. Resultado, agora sim, ficou bonitinho, ok? Bom, com isso então a gente termina a formatação não só do rodapé, mas também da página modelo, tá? A página modelo está encerrada. Eu só vou tirar esse fundo aqui do conteúdo que nós colocamos. Na verdade eu não vou precisar dele. Vamos tirar então. Pronto. Agora sim. Então o meu modelo está pronto, ó. Tem o topo, tem o lateral, e tem o rodapé já finalizado. Agora eu vou partir para o desenvolvimento das páginas internas, cada uma dessas páginas que a gente propôs aqui, tá? Na verdade aqui são as mesmas, mas vou utilizar esta base agora como modelo, em termos de formatação de layout, está ok. Então, na próxima aula a gente começa trabalhando com exatamente a página empresa, ok?